Boa noite, irmãos. É com alegria que estamos na casa do Senhor, mais uma vez, para render a Ele culto que só Ele é devido. Hoje um dia especial, como todos, porque todos são especiais, e especial mais ainda por estarmos na casa do Senhor. Mas hoje ainda tem uma data, não é, que nós lembramos, como na ceia nós fazemos memória do que Deus fez por nós. Hoje é um dia do ano, chamado dia de Páscoa, que nós também relembramos disso. Eu gostaria de convidar a igreja a estar abrindo as nossas Bíblias em Romanos 5, de 1 a 11. Só avisando os irmãos que hoje nós não estamos com transmissão. Romanos 5, de 1 a 11. Leamos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser de modo ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Que Deus abençoe a sua palavra lida, e essa palavra resume a Páscoa. Porque Deus entregou seu Filho por nós, mesmo nós sendo pecadores, e porque éramos inimigos de Deus, e através da morte de Cristo, fomos reconciliados, e fomos salvos pela sua vida. Pela morte fomos reconciliados e salvos pela sua vida. Ele morreu e deu a vida por amor de nós. Isso é a Páscoa. Não é a Páscoa que o mundo prega. Essa é a Páscoa que a Bíblia prega. É a Páscoa que deve estar no nosso coração. É nisso que nós devemos crer. O amor, o grande amor, o maior amor que existe é o amor do Pai, é o amor de Cristo por nós. Ele nos ama. Ele ama cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Então, seja recebido, acalentado, acalmado por esse amor, pelo amor de Deus. Ele está conosco a cada momento. E é Ele que nos dá a paz, é Ele que nos aquieta o nosso coração nos momentos de incertezas, nos momentos de fraqueza. É Ele que nos traz a alegria. Que Deus abençoe essa palavra lida e que Deus possa estar visitando cada coração de cada um de nós nessa noite, através da sua palavra. Eu convido a igreja, assentados mesmo, estarmos elevando a Deus nesse momento de oração. Senhor, eu agradeço, Pai, por esse momento, por esse dia, por esse lugar, ó Pai,
por esse teu povo que se reúne aqui nessa noite, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, estar visitando cada coração, a partir do meu, de cada uma das pessoas que adentraram aqui, ó Pai. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece, ó Pai, a nossa mente, o Senhor sabe o que se passa, ó Pai. Sonda, ó Pai, o meu coração, como a Tua palavra fala. O Senhor conhece, ó Pai. Visita, ó Pai, o nosso coração. Aquieta, ó Pai, o nosso coração. Traz, ó Pai, a alegria. Traz, ó Pai, nesse momento, a Tua paz, para que nós possamos, ó Pai, deixar, ó Pai, os pensamentos, os problemas, as dificuldades, tudo aquilo que tem nos preocupado, ó Pai, e estarmos abertos, ó Pai, a aprender a Tua palavra, a ouvir a Tua voz, a sentir, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja nessa noite para nós, ó Pai. Venha, ó Pai, visita cada coração, cobre-nos, ó Pai, com a Tua paz, com o Teu amor, e ajuda-nos, ó Pai, a estarmos de corações abertos, preparados, ó Pai, para receber a Tua palavra, a Tua mensagem. Eu peço ainda, ó Pai, pelos enfermos, pelas pessoas que carecem de Ti, ó Pai, pelas enfermidades. Eu peço, ó Pai, que o Senhor esteja visitando cada um, ó Pai. Visita, ó Pai, cada lar, cada família, ó Pai. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor pode trazer a cura do corpo físico. O Senhor pode trazer a restauração, Senhor, do nosso espírito, Pai, do nosso intelecto, da nossa mente, Senhor. Fica conosco, Pai, eu peço isso e agradeço, em nome de Cristo. Amém. Eu chamo a equipe do louvor à frente. Vamos estar adorando o Senhor com cânticos e louvores. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Convido toda a igreja a se colocar em pé. Amém. Nesse culto, para podermos celebrar, glorificar esse Deus. Amém. Que nós possamos entregar o nosso coração para o Senhor, sempre. Que Ele nos direcione, que Ele cuide de nós. E essa canção fala sobre isso. Entregar o nosso coração para o Senhor. Amém? De novo meu coração e tudo que há em mim, entrego o meu viver por amor.
foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com os outros discípulos, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Então o discípulo viu e creu. Felizes somos nós que não vemos e cremos. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Nós não vimos o nosso Cristo numa cruz, Ele sofrendo, Ele morto, mas nós cremos nele vivo. Felizes somos nós que acreditamos num Cristo que ressuscitou. Nós não o vimos com os nossos olhos carnais, mas nós acreditamos, porque através da morte dele, através do sangue dele, ele nos purifica de todo pecado. Nós que não somos merecedores de nada, somos falhos, pecadores, que somos muitas vezes maus, e a misericórdia do Senhor diz que todas as manhãs ela se renova. Então essa misericórdia chega até nós, o perdão chegou até nós, e nós somos lavados pelo sangue de Cristo. Nós cremos, nós acreditamos que esse Jesus ressuscitou dentre os mortos, e Ele está assentado à direita de Deus Pai, como nosso advogado, advogando por todas as coisas que nós precisamos e colocamos diante dEle. Para o mundo isso é loucura, mas as coisas de Deus, elas são tão perfeitas, elas são tão maravilhosas, que se nós olharmos com esses olhos carnais, nós não vamos acreditar em nada. Mas a fé é acreditar em algo que nós não podemos ver com esses olhos, é acreditar naquilo que Deus pode fazer para nós, é acreditar no impossível. E por isso nós estamos aqui, para louvar, para bendizer e acreditar que o nosso Redentor vive, que Ele ressuscitou. Amém? Voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores,
tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu, pois eu sou teu e tu és meu. Som. Irmãos, nesse momento, nós estaremos adorando ao Senhor com as nossas ofertas e os nossos dízimos. Aqueles que vieram preparados, então esse é o momento. Durante o próximo cântico, aqueles que quiserem, que sentirem o desejo no coração e que estiverem preparados, poderão dirigir-se até a frente e depositar a sua oferta. Esse momento também é um momento de adoração ao Senhor com o nosso dinheiro, com o dinheiro que sustenta a obra do Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto
diante tu, ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. maravilhado, extasiado, Eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Convido o irmão Alex, que esteja orando a Deus, agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas e pelos irmãos que depositaram e por toda a igreja. Senhor, como é bom poder estar na tua casa, poder te louvar, bendizer ao teu nome e poder também ofertar, Senhor, trazer o dízimo aqui, Senhor. A tua obra, sabemos, Senhor, que o Senhor é o dono da prata e do ouro, mas, Senhor, o Senhor nos ensina
a ofertar, a dizimar, Senhor, a trazer aqui para a tua casa. Senhor, obrigado por cada irmão que se dispôs, Senhor, com alegria no coração em fazê-lo nessa noite. Que o Senhor retribua, abençoe a vida daqueles que também não puderam trazer, Senhor. E que nós possamos, ó Pai, fazer todas as vezes com alegria, com amor no coração para Ti, Senhor. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos receber as nossas crianças, que vão prepararam com muito amor aí um coral de Páscoa. Nós vamos receber nesse momento.
Convidando todas as crianças para acompanhar as professoras para o cultinho. Parabéns, crianças. Deus abençoe vocês. Vamos ter agora uma oração, e após essa oração, então, vocês poderão ir para o cultinho de vocês. Eu vou pedir para a Juliane estar orando para nós nesse momento, agradecendo pela vida das crianças e por esse momento que eles também vão estar ouvindo a palavra do Senhor. Senhor Deus, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, te bendizemos, Senhor, por este momento na Tua presença, Senhor, por nossas crianças, ó Deus, estar, Senhor, louvando o Teu nome, por entenderem, Senhor, o verdadeiro, Senhor, motivo da paz, Papai. Te agradecemos, ó Deus, por eles, ó Pai, este dia, Senhor, estar aqui, Senhor, é uma alegria para nós. Pedimos também, Senhor, que o Senhor seja com eles no cultinho, os abençoa, nos abençoa também que ficaremos aqui ouvindo a Tua palavra. A oração que fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Convido a igreja a se colocar em pé. Nós estaremos cantando mais um hino. Seu Filho amado Para salvar e perdoar, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A igreja pode sentar-se. Nesse momento eu convido o pastor Milton, que seja vindo à frente. Eu já gostaria de antemão agradecer a presença do pastor, que aceitou o convite para estar aqui hoje, não é? Trazendo a palavra do Senhor para nós, para essa igreja. Deus esteja abençoando a sua vida, pastor. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu agradeço ao conselho da igreja. Fico muito feliz por nesse período, nesse momento tão especial na vida da igreja cristã, onde nós comemoramos a ressurreição de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e essa oportunidade que o pastor nos dá e o conselho que nos dá, de estarmos aqui reunidos no nome do nosso grande Deus, nosso grande Pai. Amados irmãos, eu quero convidar a igreja. O pastor sempre começa trazendo um texto no final, como ápice da mensagem, do sermão, mas hoje o pastor Milton fará diferente, tá? Vamos, depois desse momento, desse louvor solene, o qual foi apresentado pelas crianças aqui, um louvor perfeito, porque vem de lábios realmente de crianças que trazem no seu coração essa realidade daquilo que eles cantam, aquilo que eles pregam. Eu não poderia deixar, juntamente com a igreja, nós, agora em uma só voz, trazemos também esse louvor, depois desse cântico, né, que nós cantamos por último, mas dentro da palavra de Deus. Eu convido a igreja a colocar-se em pé e nós estaremos juntos, em uma só voz, fazendo a leitura de Apocalipse, o livro de Apocalipse, capítulo 5. Este é um dos capítulos em que mostra a glória e o poder do Cordeiro de Deus, aquele realmente que veio livrar o homem do vil pecado e trazer a salvação em cada um. Nós faremos a leitura de forma alternada. Eu farei a leitura dos versículos ímpares e a igreja fará a leitura dos versículos pares. Porém, eu quero juntamente com a igreja, no versículo 13 e o versículo 14, versículo 13 e o versículo 14, todos nós leamos juntos, fechando este capítulo. Capítulo 5 do Apocalipse, de 1 ao versículo 14. O texto nos diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono.
entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Todos juntos. Então vi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Convido o reverendo Lupa que ore para nós, agradecendo por essa palavra tão maravilhosa, que enche os nossos corações de júbilo, de alegria e de esperança e de certeza que este é o Deus, este é o Cristo, este é o Jesus em que nós servimos, e a Ele toda a honra e toda a glória. Tudo aquilo que nós poderemos estar diante dEle, seja como resposta da nossa fé, do nosso amor, da nossa entrega a Ele. A igreja pode assentar-se. Mas, irmãos, trazendo diante do conhecimento da igreja, nós estamos atuando como professor na escola Peixoto Gomide, e sempre eu tive no meu coração de colocar uma frase na lousa para representar aquilo que eu creio, a fé que eu tenho, e mostrar também aos meus alunos a resposta e a esperança daquilo que Deus é para conosco. E nessa semana, como semana da Páscoa, eu usei 2 versículos que para mim é chave. E tem o terceiro também, que não foi possível, porque essa semana foi curto aqui, nós tivemos apenas 3 dias de aula, segunda, terça e quarta. Mas eu coloquei um versículo que diz: eis o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Porém, como era dentro de uma escola, eu tirei este eis. Eu coloquei Jesus. Porque para nós sabemos que João Batista estava falando, referindo-se a Jesus. Mas aqueles meus alunos possivelmente não sabiam, possivelmente que esse eis significa quem? Jesus. E rapidamente eu coloquei e perguntei para eles o sentido da Páscoa, o que significa.
É interessante que alguns alunos que já são filhos de crentes, possivelmente, disseram, a ressurreição de Jesus é o novo nascimento. E estavam totalmente corretos, porque realmente hoje nós, como igreja cristã, nós temos como a Páscoa a ressurreição de Jesus. E aí eu coloquei para eles no termo lá do hebraico, que é pechá, que seria passar sobre, né? Trouxe um pouco assim de aula também lá, do costume da cultura judaica, o que significaria a questão da Páscoa. Mas eu queria nessa noite, juntamente com os irmãos, e eu quero adentrar um pouco, tanto da morte de Cristo, como da ressurreição de Cristo, como já coloquei sobre Apocalipse capítulo 5. Cristo vivo está. É por isso que nós, como igreja de Cristo, nós o seguimos. Porque se Cristo não ressuscitasse, a nossa fé seria o quê? Em vão, seria uma fé morta. Porém, nós cremos que Jesus ressuscitou, está junto de Deus Pai, no seu trono de graça. E até na outra vez que preguei aqui, nós usamos aqui, e Ele intercede por nós. Ele está de olho presente, continuamente, 24 horas, olhando para mim, olhando para o reverendo Lupa, olhando para cada um de nós. Os irmãos poderiam até questionar, pastor, qual seria então o texto que o senhor haveria de trabalhar em cima disso, colocar essa realidade tão maravilhosa da questão da Páscoa, quanto a questão da ressurreição de Cristo, a Páscoa judaica, quanto a questão da ressurreição de Cristo. Meus amados, eu coloquei para vocês já uma dica. A dica é essa daqui, o batismo de João, o batismo qual João Batista, ele realiza na pessoa de Jesus. Convido a igreja a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 1. Eu queria que depois os irmãos tivessem a oportunidade que já que lessem desde a primeira parte da encarnação do verbo, lá que começa no versículo 1, do capítulo 1, e vai até o versículo 4. Mas o versículo 14, eu estarei lendo a partir do versículo 15. Evangelho segundo João, capítulo 1, do versículo 15 em diante. João testemunha a respeito dele, exclama: este é o de quem eu disse, que vem depois de mim, tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Eu queria que os irmãos parassem apenas para meditar nesse formato em que João Batista, o precursor de Jesus, ele coloca. Olha só, irmãos, porque todos nós temos recebido da sua plenitude. E eu creio, amados irmãos, que a salvação é algo pleno, não é pela metade. No momento em que Jesus nos chamou para sermos seus filhos, herdeiros da sua promessa, ele jamais haveria de nos desamparar ou nos deixar. Quando ele nos chama, a voz dele é tão forte, e que nós jamais deixaremos de deixarmos de segui-lo. É uma chamada incontestável. E João Batista, ele já começa a falar aos seus discípulos, a quem estavam ao redor dele, junto ali do Jordão, para ouvir o testemunho real, o qual ele haveria de dizer: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 3,16, nós temos a relato, como nós podemos ver, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. E coloca essa resposta, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, amados irmãos,
essa é a plenitude, essa é a graça maior, o que nos foi dado. A lei estava presente, pois a lei os levava a ter uma vida de santidade. Porém, a morte de Cristo os levava para a vida eterna, para a salvação eterna. E que ele haveria de dizer: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. Lembra-se que eu falei para os irmãos? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Um só, a Trindade presente. E o quem revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Amados irmãos, interpelavam a João Batista por aquilo que ele fazia e pela sua pregação e pela maneira de ele se apresentar diante do povo. Muitos acreditavam que ali estava a pessoa do próprio Cristo, mas ele diz: eu não sou o Cristo. E o termo do Cristo seria aquele, o Messias, o qual for escolhido para salvar o povo de Israel do poder romano. Estava bem presente, porém João diz: eu não sou o Cristo. Ou seja, eu não sou o Messias prometido. Mas agora ele haveria de colocar com todas as suas palavras. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem o disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amados irmãos, João Batista, novamente, ele haveria de tecer e dizer: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Pois eu o vi e eu posso testemunhar. E Mateus haveria de colocar aqui que o céu se abriu e uma pomba veio sobre Jesus e uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em que me alegro, que me comprazo. E João Batista poderia dizer com todas as palavras: é este o qual vocês deverão seguir. Esse Jesus. Eu louvo a Deus porque a igreja cristã tem um Senhor todo-poderoso. Eu creio, amados irmãos, que nós como igreja de Cristo, nós temos que levantar nossas mãos todo momento e dizer e agradecer por essa bênção maravilhosa de sermos chamados igreja de Cristo. Pois Cristo venceu e aqui Ele está conosco nesse momento. Continuando o texto, amados irmãos, e assim estaremos fechando essa parte, o qual nos diz: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus.
Os dois discípulos, ouvindo, dizendo isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. E foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Oremos novamente, amados irmãos. Senhor nosso Deus e Pai querido, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz. Obrigado, Senhor, porque tu tomas conta do nosso ser, tu assumes o poder de nossas vidas, pois tu és o Deus que controla todas as coisas, ó Pai. E aqui, ó Pai, nós queremos estarmos, ó Pai, debaixo da tua voz, daquilo que tu tens preparado para conosco, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela mensagem aqui já pregada através dos cânticos, a tua palavra aqui sendo ministrada, ó Pai. Obrigado pela vida da tua igreja, ó Deus, que nessa noite aqui está reunida, ó Pai, em teu nome, para glorificar a ti, ó Pai, para exaltar o teu santo e bendito nome, e para trazer diante de ti todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Agora nos assista, ó Pai, nesse momento, que tu já estejas falando a cada um de nós, ó Pai, fortalecendo a nossa fé, a nossa crença, ó Pai, o nosso encontro para contigo, Senhor. Sabemos, ó Pai, que o mundo a todo instante procura tirar a nossa visão de ti, ó Pai, tirar essa luz que brilha em nossos corações, querendo apagar. Ó Deus eterno, sabemos quantos, ó Pai, têm deixado de estar na tua casa, Senhor, e já não tem mais alegria, como o salmista naquele período dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que tu esteja, ó Pai, restaurando no coração da tua igreja a alegria, Senhor, de ouvir a tua voz, ouvir, ó Pai, os teus ensinos, ó Pai, e trazer sobre nós a tua luz divina, para que possamos sobressair aos perigos iminentes, aquilo que o mundo tem colocado sobre nós, as armadilhas que estão diante de nós. Por isso, ó Deus, que este é o momento, ó Pai, que devemos olhar para ti e encontrar em ti, ó Pai, a resposta para as nossas aflições, para as nossas dores, para as nossas incertezas, as nossas inseguranças, ó Pai, e trazer em nós, ó Deus, essa firmeza, que tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, tu és o nosso baluarte, tu és a nossa cidadela, ó Pai, onde podemos nos recorrer e encontrarmos, ó Deus, a segurança necessária para andarmos na fé cristã, ó Pai. Devolva, ó Deus, ao teu povo, à tua igreja, Senhor, esse sentimento, ó Pai, de busca incessante a ti, ó Deus. Tira-nos, ó Deus, aquilo que nos impede de termos uma comunhão viva, uma comunhão constante, uma presença, ó Pai, desejosa de estar diante de ti, diante da tua face, diante do teu povo, diante da tua igreja. Aqui está a tua palavra, Senhor. Fale conosco nessa noite, como já tu tens falado, Senhor. Nós oramos, são pelos méritos infinitos de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Meus amados irmãos, eu quero fixar-me apenas nesse versículo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu queria colocar em vez, eis, eu queria colocar Jesus. Nós, como igreja de Cristo, nós não podemos negar a nossa fé. Muitas vezes nos escondemos pelo medo de sermos retalhados, perseguidos, e muitas vezes contrariando forças que possam estar sobre nós. Conversando com uma pessoa, eu disse, eu me entristeço muito, porque faz aproximadamente 12 anos como pastor, ou como professor. E sempre eu tive essa tendência de colocar um texto ou uma frase na lousa. Deus me
foi tão fiel a mim que, pela graça de Deus, só uma escola, a diretora veio me questionar, não a diretora, mas foram as pessoas, os professores que me questionaram por que eu colocava aquele texto bíblico na lousa. Eu não coloco o texto bíblico para contrariar, para confrontar, para questionar ou para tirar a fé de ninguém. A única coisa que eu tenho colocado é dizer, eu creio neste que é o Senhor da minha vida. Se você quiser colocar no seu caderno, escrever essa frase, eu ficarei contente, mas não estarei obrigando, exigindo, cobrando que você faça o mesmo. Eu posso dizer para os irmãos, eu fico tão feliz que alguns alunos até colocam com cores diferentes esses versículos, essas frases que são colocados. E meus amados irmãos, isso aqui, alguém até nessa semana falou, professor, eu gosto muito das frases que o senhor coloca na lousa. Tá certo, são frases de motivação, de esperança, frases bíblicas, porém é tão gostoso você deixar um pouco daquilo que você é, para que as pessoas possam se alegrar. João Batista poderia estar calado, quieto, e não deveria até mesmo deixar de cumprir a sua obrigação de ser um precursor do Evangelho de Cristo. Alguém sabe o que aconteceu com João Batista por pregar o Evangelho, de pregar a Cristo? Ele tornou-se um homem bem-sucedido no seu caminhar, tornou-se um grande fariseu, começou a viver com vestes reais, e o texto nos mostra que ele vivia de uma singularidade muito grande. A roupa dele era feita de camelo, isso mesmo? De couro. Ele comia, se alimentava de mel e gafanhotos. Ele vivia a pregar o Evangelho. Mas mesmo com tudo isso aqui, ele foi perseguido e foi até mesmo o quê? Morto por quê? Porque ele falava da verdade. Mas irmãos, quando ele coloca aqui, duas vezes referindo, eis o Cordeiro de Deus. Eu quero colocar para os irmãos, primeiramente, quando coloco Jesus. Eu queria que a igreja olhasse e pensasse e refletisse, quem é Jesus na minha vida? Quem era Jesus para João Batista? E quem era Jesus para André? Aquele que ouviu de João Batista o testemunho, eis o Cordeiro de Deus. Amados irmãos, o termo Jesus significa aquele que é o Salvador. A mesma história ocorre na pessoa de Jesus. Ele não andava com carros de ouro, ele não se vestia com vestes reais, mas ao contrário, Jesus, o grande Salvador, ele andava com a multidão, andava com o povo. Ele não se escondia nas sinagogas ou em templos, não que ele não deixava de falar nas sinagogas, como nos é colocado aqui. A oportunidade que ele tinha, ele o quê? Vinha. Mas ele estava com o povo. E não era aquele povo, o qual muitos se diziam, povo que não havia pecado. Ao contrário. Quando nós olhamos aqui a crítica que muitos fariseus colocavam de Jesus, que ele vivia no meio de pecadores, miseráveis. Que este homem que se diz o próprio Deus encarnado andasse diante de pessoas tão pecadoras, como no caso aqui os publicanos, as meretrizes e assim por diante. Quem não se lembra da parábola que Jesus coloca do filho pródigo, dizendo que o amor do pai permanece para sempre, não importa qual seja a realidade do filho, mas sempre os braços do pai estão abertos para receber o filho. E Jesus era aquele homem que mostrava-se diante de todos este amor inconfundível. Eu digo para os irmãos, ele se assentava com os pobres miseráveis, mas ele também sentava-se com os ricos. Quem não se lembra que ele esteve na casa de Zaqueu, um homem publicano, um homem rico, esteve ali. Quem não se lembra que ele estava junto com outros homens que eram importantes, mas ele não deixava de estar também com os humildes. Ou seja, Jesus, o Salvador. Amados irmãos, nós como igreja de Cristo, nós temos que ter esse lema em nossas vidas. Nós temos que trazer a resposta de Jesus como aquele que veio para salvar.
E o que nos chama muita atenção, meus irmãos, nós como igreja de Cristo, nós somos mais fáceis de estarmos criticando, julgando as pessoas, deixando de viver uma empatia, o qual o Senhor Jesus havia com todos, de olhar para o ser humano como um miserável pecador, e o amava mesmo assim. Este foi o grande amor de Jesus, o qual o próprio João Batista haveria de dizer: este Jesus é o Cordeiro. Quando ele colocava esse termo Cordeiro, é aquele realmente que estava ali submetendo-se, humilhando-se, e o animal Cordeiro era assim mesmo, sempre foi. Por isso mesmo que era muito mais fácil tosquear um cordeiro do que um leão. Por que as pessoas tosqueavam um leão? É mais fácil tosquear um cordeiro. Por que era mais fácil você levar o sacrifício, um cordeiro, do que outro animal? A resiliência do cordeiro era de entrega. Por isso, realmente, dentro da própria história, nós vemos o quê? O cordeiro pascal. Não foi isso que ocorreu lá, quando o próprio Moisés disse: olha, Faraó, liberta este povo para que eles possam ir e cultuar a Deus. Se não for assim, será mandado a 10ª praga. Qual seria a 10ª praga? Que os filhos dos primogênitos seriam mortos. É até dos animais, até colocando, meus irmãos. Porém, se tivesse o sacrifício de um animal, de um cordeiro, que seria imaculado de 1 ano, sem manchas, sem mácula, sem defeito, você colocaria sobre os umbrais. Haveria de passar o anjo sobre o Egito, e aquela casa que tivesse o quê? Sobre as portas, sobre os umbrais, o sinal, o selo do sangue ali, o anjo não haveria de repousar sobre ali. E o que não tivesse, a morte estaria o quê? Presente. Então nós vemos aqueles prepararem a Páscoa, e ali eles estavam ali com os pães asmos e assim por diante, e o anjo passou, e a morte foi decretada a todos aqueles que não tinham o quê? O selo do sangue do Cordeiro. O Cordeiro de Deus. Amados irmãos, se quando olhamos aqui a figura, o qual o profeta Isaías coloca da pessoa de Cristo, depois é muito texto para a gente ler, reler e assim por diante. Quando ele fala do Cordeiro de Deus, aquele homem que as pessoas viravam o rosto, aquele que foi humilhado, aquele que foi ferido, aquele que haveria de levar as transgressões sobre o seu próprio corpo para salvar, para exaltar o pecador. E ele começa a mostrar, então, o profeta Isaías, o Cordeiro pascal. E sabemos nós, amados irmãos, que o símbolo do Cordeiro para nós é uma representação do próprio Senhor Jesus. Nós não cantamos o Cordeiro de Deus? Colocamos aqui João, o profeta João, ele haveria de colocar em Apocalipse capítulo 5, o Cordeiro, que somente ele poderia abrir, o quê? O livro e os 7 selos. Amados irmãos, é essa resposta que a igreja pode dar aos que ainda interpelam, questionam a nossa fé. A minha fé não pode ser uma fé vazia, pois o Cordeiro, o qual eu creio, ele veio ao mundo, e ali ele derramou o seu próprio sangue, na cruz do Calvário. E se olharmos para o próprio Senhor Jesus Cristo, a empatia que batia no seu coração ao olhar as pessoas, quando a mãe vê no seu filho ali, e questiona o chorar, aquela luta, e ele chora junto com, possivelmente, com a sua mãe, a dor daquela mãe que estava passando, e ver o filho naquela situação. Outros estavam ali olhando Jesus naquela realidade. Um homem de dores, de sofrimento, mas um homem que olhava para a humanidade e dizia, enquanto outros diziam, olha, está na hora de mandar todos para o inferno, ou para a condenação. E Jesus, em uma voz, ele dizia,
perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas, irmãos, é o momento da igreja olhar para si, olhar para o seu Senhor, e como servos de Cristo, nós temos uma linha diferente de que o mundo hoje tem aplicado. Hoje nós vemos conflitos, intrigas, brigas, dentro de uma família cristã, de irmãos que se dizem irmãos, que vivem no mesma fé, no mesmo sentimento. A igreja deve deixar essas questões de lado e começarmos a olhar para os nossos irmãos com um olhar de amor, de respeito. Eu tenho uma empatia, olhar a pessoa com o olhar da pessoa, não com o meu olhar. Eu não posso julgar a pessoa porque fez aquilo, porque é desta maneira que deve ser. E a frase desse cordeiro que haveria de dar a sua própria vida em favor de outro estava muito claro quando aqueles homens pegaram aquela mulher em adultério e disseram: vamos pedrejá-la. Senhor, toma a pedra para apedrejar. E Jesus estava escrevendo ali, eu não sei o que, o texto não diz, e possivelmente poderia falar: hipócritas, quem são vocês para querer acusar essa mulher? E os homens aqui não têm que ser acusados também? E Jesus, depois de certo tempo, levantou e viu que todos estavam com as pedras, saíram, só estava a mulher. Eu também não te condeno. Mas Jesus disse o quê? Vai e não peques mais. Cordeiro de Deus. E olhando para Jesus, realmente aquele que derramou o seu próprio sangue. Porque a substituição, como John Stott ele fala sobre a cruz de Cristo, era imprescindível. Alguém deveria morrer em nosso lugar. Não tinha como fugir disso. E este que haveria de morrer em nosso lugar não poderia ser qualquer um. Ele deveria ser o Filho de Deus, pois diz: eis o Cordeiro de Deus, não o Cordeiro de qualquer, mas aquele homem perfeito que veio sem pecado. O homem sem pecado, ele poderia realmente trazer o quê? A salvação, pois nele não havia pecado, não havia mal. Ele tinha, sem dúvida, o poder e essa graça de dizer: eu posso morrer em teu lugar. Nenhum homem poderia jamais morrer em nosso lugar, pois o pecado estava presente. Jesus, porém, ao contrário, somente ele era o Deus perfeito, o Deus encarnado, aquele que veio, como o próprio João Batista diz, ele já existia. Olha, amados irmãos, ou seja, como o próprio João, ele veria, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. É a nossa crença. Esse é o Jesus que nós cremos, o Jesus em que há, sem dúvida, essa potencialização do grande Senhor, todo rei que ele é. Por isso que a igreja sempre canta Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque Jesus não é um só ser. Porém, amados irmãos, com toda a sua glória, ele se humilhou como um cordeiro e foi levado ao matadouro. E ali ele derramou o seu próprio sangue. A vitória, porém, amados irmãos, não estava apenas na morte, mas era porque a expiação era necessária. O derramar do sangue era necessário. Não havia outra forma da substituição, ou alguém substituir. Se os irmãos olharem um pouco a história, e qual remete à pessoa de Jesus, quando Abraão teve que levar o seu filho ao sacrifício. Eu gosto muito da palavra do servo Abraão, o homem de fé, o pai da fé, podemos assim dizer, que ele diz: Deus proverá. Quando Isaac pergunta: pai, aqui está o cutelo, está a lenha, está o fogo, mas cadê o novilho? Cadê a oferta? Cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? Abraão, o Senhor olhou para o céu e disse: olha, filho, Deus proverá. Eu pergunto para os irmãos: Deus proveu um substituto para Isaac, sim ou não? Estava entrelaçado um carneiro ali, o qual fora colocado, sem dúvida, e ali foi. Este carneiro, podemos dizer, pastor, era prefigurando a pessoa de Cristo, quem que haveria de morrer em nosso lugar. Cristo morreu em nosso lugar. Deus, o Cordeiro de Deus.
E por fim, amados irmãos, aquele que tira o pecado do mundo. O que João Batista está dizendo, povo judeu, raça e etnia judaica, creiam, Jesus não veio para um povo, para um grupo seleto, mas Deus veio para todos os homens, para todas as nações. Não foi que nós cantamos aqui? Cantando o hino do Apocalipse capítulo 5, que a salvação seria para todas as nações, línguas, povos. Enfim, amados irmãos, o mundo está dizendo. Por isso que quando eu coloquei para vocês, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, quando ele fala ao mundo, não estava mais direcionando-se apenas um grupo seleto, ou um povo específico, mas agora sim, o evangelho seria estendido a todos os povos, todas as nações, todas as línguas. Por isso que nós, como Igreja de Cristo aqui no Brasil, aqui em Itapetininga, podemos glorificar a Deus, porque este evangelho chegou até nós. E hoje nós estamos o quê? Debaixo dessa graça, dessa plenitude de crer que Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, estendeu-se essa salvação a todos. E eu faço parte dessa salvação, como você também faz parte dessa salvação do mundo. Nós poderíamos ficar a noite toda aqui, amados irmãos. Mas eu queria agora, concluindo, né? Alguns pastores falam terminando, acabando, concluindo. Mas eu queria que você, irmão, refletisse muito a respeito deste homem que ouviu de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus. Nessa noite eu queria colocar da mesma forma como João Batista dizendo, Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu queria que você saísse dessa noite como André saiu ao lado de João Batista e foi ao encontro de Jesus. Onde tu estás, Jesus? Eu quero estar contigo, eu quero andar contigo, eu quero vivenciar aquilo que tu és. Mas irmãos, está na hora da igreja começar a deixar de viver para si e começar a viver com Jesus, o Salvador. André foi um discípulo de Jesus, mas ele não somente como discípulo, ele saiu a chamar a outros dizendo, eu encontrei o Messias, eu encontrei Cristo. E meu desejo nessa noite, amados irmãos, que você possa realmente ter esse encontro pessoal com Jesus. Creia que Jesus vivo está aqui conosco. Pois a sepultura não teve o poder de deixá-lo ali, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Essa deve ser a nossa crença, a nossa confiança, a nossa segurança. Que a Páscoa, que o sacrifício de Cristo não seja deixado de lado, mas seja a resposta para a nossa oração, para os nossos corações carentes e necessitados. E como Igreja de Cristo, possamos testificar esse Senhor que um dia entrou na minha vida e mudou a minha vida. As perseguições virão, irmãos. Não pense que é tão simples, tão fácil. Eu sou professor, eu estou numa escola que a luta é muito grande. A minha esposa fala muito bem. A cada dia eu tenho que matar um leão. É com os alunos, é com os professores, é com o diretor, é com todo mundo. Nós vivemos em período de crises. Porque você muitas vezes tem que se esconder muitas vezes para poder sobressair. Mas aquele que está ao meu lado, ou está dentro de mim, é maior do que tudo. E que a nossa fé possa estar viva. E que nós possamos prevalecermos. Não pelas nossas próprias forças, mas sendo humildes, esperando a graça, o poder e o cuidado de Deus sobre nossas vidas. Que Deus realmente possa abençoar cada irmão nessa caminhada. E que Deus possa fortalecer seus corações. E creia, Cristo vivo está. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, levantando as nossas mãos, glorificando a Deus, dizendo, vivo tu estás. É por isso que eu estou aqui nessa noite. Não como o mundo lá fora, alguns haverem de dizer, Cristo está morto. Para eles, para nós, Cristo está o quê? Fica aqui a minha oração, o meu desejo, enfim, para essa igreja. Que Deus abençoe grandemente seus corações. Amém? Passa a palavra para o nosso irmão. Eu gostaria, de, em nome do conselho da igreja, agradecer mais uma vez ao pastor Milton, a sua família que está presente, e agradecer também a todos que nos visitam nessa noite. Que Deus possa estar abençoando, dando a cada um de nós e de vocês uma família, uma semana abençoada,
Nós vamos estar encerrando nosso culto com uma oração. Eu vou pedir para o reverendo Milton estar fazendo essa oração. Logo após essa oração, nós teremos mais uma música cantada pelas crianças, não é? Juntamente com o grupo de louvor, encerrando então os trabalhos, o culto desse dia. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te damos graças, ó Pai. Mesmo sendo tão miseráveis pecadores, ó Pai, de uma maneira tão especial, Tu olhasses para nós com amor. E Tu mesmo, ó Pai, como Deus perfeito que Tu és, Tu mandaste o Teu próprio Filho Jesus Cristo para nos trazer a salvação. A ira estava sobre nós, mas o amor de Deus, o Teu amor sobre nós, sobressaiu tudo. Agora, Deus eterno, nos dê esta Tua graça bendita, de estarmos, ó Pai, andando contigo, Senhor. Dá-nos, ó Pai, a alegria de termos a Tua presença constantemente em nossos corações. E que Tu esteja, ó Deus, abençoando este Teu povo, abençoando grandemente a Tua igreja, ó Pai. Abençoando a vida, Senhor, dos Teus servos, presbíteros, a vida do Teu servo, pastor, reverendo Luiz Paulo, Casulo, ó Pai. Dá-lhe, ó Deus, a cada um, ó Deus, a força necessária, e que Tu mesmo venha suprir, ó Pai, a necessidade de cada um. A nossa oração, ó Pai, é na graça de grande Deus, de Jesus Cristo, nosso Salvador, é que nós oramos. Amém.